muito boa noite, queridos. Paz seja convosco. Nós estamos aqui na IEQ, a Casa do Pai, Navegantes, para começarmos o nosso culto online nesta noite de quinta-feira, nessa noite da vitória, que nós determinamos aqui na Casa do Pai, em Areia Branca. Nós estamos com a pastora Marluce aqui, e nós estamos também com o nosso tecladista, o nosso irmão Roger. Estamos com a pastora Priscila, com o Gustavo e com a Tawane esta noite, aqui reunidos para juntos, e você na sua casa. Desde já queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aonde quer que você esteja, que a presença do Senhor esteja na sua casa também neste momento. A sua casa, o seu lar, um pedaço do céu nesta noite. Vamos orar. Eu quero orar por você e quero abençoar a sua vida já neste início de culto, nosso culto online, transmitindo aqui direto da igreja, e aqui é a Casa do Pai em Navegantes, Santa Catarina. Oramos ao Senhor. Altíssimo e eterno Deus, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, e oramos nesta noite oferecendo esse tempo ao Senhor, esse tempo em que estamos reunidos aqui para poder glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, e exaltar a Ti, meu Deus. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder transmitir este culto online para os nossos irmãos que estão nas suas casas, neste tempo, Senhor, nessa determinação para o nosso país. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder adentrar em cada lar, junto com cada família, e aonde quer que esteja ligado, Senhor, agora, abençoa cada casa, abençoa, Senhor, a cada família que está reunida nesta noite, para poder, Senhor, realizar e prestar um culto de adoração ao Senhor, aonde quer que eles estejam. Assim como o Senhor já nos visitou aqui com a Tua presença esta noite, o Senhor possa visitar cada lar, o Senhor possa visitar cada família, e da mesma maneira o Senhor possa operar aonde quer que esteja um coração disposto a adorar e glorificar o Teu nome, e aonde tem um coração necessitado pelo Senhor, o Senhor possa alcançar com a Tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está em casa, aproveita, vamos adorar ao Senhor neste tempo de adoração, neste tempo de louvor. Pastora Marluce estará ministrando louvor nesta hora, aí juntamente com você, nós aqui e você aí. Porém, estamos separados, é certo, mas estamos juntos, porque o Espírito do Senhor, Ele nos une aonde quer que nós estejamos. Vamos adorar ao Senhor. Glórias a Deus. Você que está com a sua família reunido, adore ao Senhor com todo o teu coração. Quero dizer, antes de mais nada, que nós estamos com saudade de cada um, do abraço, daquela comunhão, mas que a presença do Senhor possa alcançar a sua vida, a sua casa, seu lar nesse momento, em nome de Jesus. Nós possamos se alegrar, mesmo em meio a momentos difíceis. Dias de tribulação,
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos crer no amanhã, porque sabemos e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aonde você está, feche seus olhos, se você puder colocar sua mão no coração e declarar que existe um Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele não se esqueceu, e há uma promessa que Ele nunca nos abandonaria. Aleluia. Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Querido, você que puder estar pegando a palavra do Senhor ou está acompanhando pelo teu celular, o que foi o mais fácil agora nesse momento. Eu quero dar uma palavra de motivação para você. Você pode estar se perguntando como falar em motivação, como falar de fé, como falar de fidelidade no momento de caos que nós estamos vivendo. No momento tão difícil, em que quando nós ligamos a nossa TV, nós só ouvimos falar de coisas tristes, só ouvimos falar de morte, nós só ouvimos falar de coisas que as coisas só vão piorar. Então, como ser fiel nesse momento de crise, como ser fiel nesse tempo? E aí que o Senhor está nos testando, que é nesse tempo que nós temos que provar que nós somos fiéis e leais ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará e nunca os abandonará. Eu vou ler mais uma vez. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Nós estamos numa campanha de pais de joelhos e filhos em pé. E hoje seria o quarto dia onde nós falaríamos sobre fidelidade. Como falar de fidelidade com essas circunstâncias? Como falar, como conseguir ser fiel em meio ao caos? E muitas vezes nós encontramos perdidos sem resposta, sem saber o que fazer. Mas a verdade é que toda a resposta para todas as coisas está na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então não há por que ficar perdidos. Nós temos resposta para tudo aqui. O Senhor não muda. A promessa que Ele disse, como o lema da nossa igreja diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a palavra dEle não muda. Não muda, e Ele não é homem para que minta. Então nós falando de fidelidade nesse tempo. Eu separei uma palavra sobre dois homens que, assim como nós, tivemos dificuldades e passaram por crises. Claro que a Bíblia fala de outros, mas eu separei dois aqui especificamente para comentar com vocês, para que nós possamos entender como que nós devemos reagir em meio à crise. E o primeiro deles é José, que foi de escravo a governador. Deus usou José para interpretar os sonhos de Potifar. E quando ele interpretou, ele disse que aquele povo passaria por alguns anos de severa fome. E ali o Senhor já deu uma estratégia. E nós entendemos que quando vem a crise, o Senhor já dá a estratégia. Só que você vai ver mais para frente para quem Ele dá a estratégia. Então José se tornou de escravo, ele saiu de escravo e se tornou governador em meio à crise. Por que nós, justos, justificados por Deus, separados por Ele, filhos amados, não vamos conseguir superar a crise também? Então um desses homens era José. E o interessante é que esse outro homem que eu vou citar agora, Deus também alertou que ele ia passar pela crise. Mas logo em seguida ele deu uma estratégia para que ele saísse daquela crise, que foi Noé. Noé, quando veio o dilúvio, Deus olhou para aquela terra em Gênesis 6:12 e achou graça em Noé.
porque ali viu um povo muito corrupto. E ele conseguiu achar graça em Noé, porque Noé era um homem justo. Ele alertou do dilúvio para que Noé fosse protegido e a família dele também. E logo em seguida ele deu uma estratégia para que ele construísse a arca. E o interessante é que ele fala, se você quiser acompanhar comigo em Gênesis, ele fala como deveria ser construída essa arca. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O versículo 12 diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: a fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, e dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. O Senhor deu a estratégia e Ele deu a instrução de como fazer em meio à crise. Então, crise nenhuma vem para nos derrubar. Na verdade, o Senhor nos dá a estratégia, Ele dá a estratégia para os justos em tempo de crise. E o que nós precisamos nesse tempo? Ficar com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Deus quer falar. Porque muitas vezes o Senhor está nos dando saída, só que nós estamos tão desesperados com a situação que nós não conseguimos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Nós só conseguimos... É como se uma venda tivesse nos nossos olhos e nós conseguimos só ver somente o caos, tudo escuro, tudo nublado. Nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor preparou para nós. E você vai entender mais para frente que a crise pode servir de uma escada para você ir a lugares muito mais altos. Gênesis 8:4 diz assim: no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. O Monte Ararat é a montanha mais alta da Turquia. Você imagine. E isso é uma palavra profética para a tua vida. Que a crise não venha para te derrubar e nem te destruir. Ela venha para te levar a lugares mais altos. Você pode ver que no fim do dilúvio, aonde que a arca foi parar? No lugar mais alto. Até que toda aquela tempestade, até que toda aquela crise passasse. Então a crise, ela não vem para te destruir, ela não vem para te parar, ela vem para te preparar para coisas melhores. E você precisa estar atento à voz do Senhor em todo o tempo. Queridos, o problema não é a crise. O problema é o estado que nós encontramos quando a crise chega. Na verdade, se você puder parar para refletir nesse momento, você vai entender que toda grande crise, ela vem para revelar as pequenas crises que já estavam dentro de nós. Na verdade, você vai falar para mim que, poxa, que pena, não dá para ir para a igreja, mas quando estava tendo os cultos normais, você não vinha. Quando estava tudo acontecendo normal, você vinha muitas vezes sem vontade. Você pode estar pensando, poxa, que pena, eu podia estar lá. O que vai vir agora? A saudade. Nós olhamos aqui as cadeiras vazias. Está aqui o Gustavo, a pastora Priscila, e o resto das cadeiras todas vazias. A saudade bate. Nós queríamos agora estar em comunhão, mas quando nós tínhamos isso nas mãos, muitas vezes nós não dávamos valor. E eu te pergunto, como é que você estava? Como é que você está quando a crise chegou? Como é que você estava com a sua liderança? Como é que você estava com os seus pastores? Como é que você estava com a sua igreja? Como é que estava o seu relacionamento com Deus, se é que existia um relacionamento com Deus? Nós confundimos o relacionamento com Deus com vir à igreja.
Isso muitas vezes é marcar presença, é vir para provar para alguém que nós estávamos aqui, mas na verdade nós não temos uma vida de oração, nós não temos um relacionamento. E a desculpa que nós dávamos é que nós não tinha tempo. Agora nós temos tempo de sobra. E agora a gente não sabe o que fazer com esse tempo. E muitas vezes nós estamos gastando o tempo tão precioso em coisas inúteis. E nós estamos se alimentando de qualquer coisa. Nós não estamos sabendo olhar para aquilo que o Senhor tem preparado de bom. Agora você pode ter mais tempo para a tua família. Você está aí na tua casa, você está assistindo culto. Você pode estar com o teu esposo, com os seus filhos que talvez não estavam na igreja. Mas você pode estar aí ouvindo a palavra do Senhor com eles. E eu tenho certeza que essa palavra não vai alcançar somente Navegantes, não vai alcançar somente a Casa do Pai, mas nós sabemos que isso é a nível Brasil. À medida que as pessoas compartilham, tantas pessoas que estão necessitando, que estão desesperadas, nós vamos trazer uma palavra de motivação. E talvez quantas pessoas nós vemos que no segundo dia de quarentena já estavam em crise, pensando no que vamos fazer, como vamos viver. Nós sabemos que navegantes, uma grande parte da população são autônomos. Então, quando foi decidido que o comércio foi fechado, tanta gente se desesperou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou falir. E o que mais vem na nossa cabeça são pensamentos negativos. Mas o justo, quando ele confia em Deus, quando a crise chega e você está num estado de fé inabalável, a crise não te abala. Pode vir o vírus que for, pode vir a crise que for, você se mantém em pé e você não desanima. Você não desanima. E é isso que nós temos que pensar. Então o problema não é a crise, o problema é como nos encontramos quando a crise chega. Por isso que eu perguntei como você estava com a sua liderança, como você estava com a sua igreja, como está o seu relacionamento com Deus. Aí você pensa nas finanças, você se preparou para que quando uma crise viesse? Você se planejou para que quando a crise viesse? Essa não é a primeira e nem a última. Então nós sempre temos que estar preparados. Eu estava preparando a mensagem, lembrei de um dia que eu estava assistindo o jogo de futebol com meu esposo. E esse jogo estava acontecendo num dia que você olhava para o céu e você não dizia que ia chover. Então ninguém saiu com guarda-chuva, ninguém saiu preparado. Mas uma pessoa teve uma brilhante ideia de sair com um monte de capa de chuva para vender. Você imagina que essa pessoa estava igual a Noé, né? Esse cara é maluco. Olhou para o céu, ninguém dizia que ia chover e de repente no meio do jogo começa uma tempestade. Pensa que aquele cara ganhou tanto dinheiro naquele dia. Por quê? Porque ele estava preparado. E esse é o problema muitas vezes, nós não estamos preparados. Você tem que entender que na crise também surgem boas ideias, surgem boas oportunidades. Então a crise não é toda ruim assim. A crise também traz coisas boas. Tudo depende como você reage à crise. Aleluia. Estava falando também agora à tarde que você vai falar com pessoas, por exemplo, empresários, grandes empresários que investem em bolsas de valores, e eles vão falar: agora não é momento de investir, agora é momento de segurar. Está muito ruim. Isso vai durar mais ou menos uns 2 anos. Agora você fala com um pastor, uma liderança de igreja, ele vai te falar: isso aí vai passar. Isso aí vai passar. Então você fala com alguém que tem a fé inabalável. Aquilo te motiva, aquilo te traz uma alegria, mesmo em meio ao caos. E quando você confia em Deus, eu tenho a sensação, desde que essa crise começou, que
nós não podemos subestimar. Nós temos que tomar todos os devidos cuidados. Temos. Mas eu tenho uma sensação dentro do meu coração que isso só veio para mudar a igreja. Mudar a forma de pensar da igreja. Você já pensou quantas vidas estão sendo alcançadas através das transmissões online? Quantas pessoas que talvez não poderiam estar nessas cadeiras? Quantas pessoas que já estavam desacreditadas da igreja? Porque muitas vezes nós não honramos a nossa igreja. Muitas vezes nós somos pessoas bem diferentes do que lá fora, do que somos aqui dentro. Então as pessoas muitas vezes desacreditam da igreja. E quantas pessoas estão podendo acessar, ter acesso a essa informação, ter acesso aos cultos, ouvir uma palavra de motivação, para continuarem de pé. Quantas pessoas que nós ouvimos falar que já tiraram as suas vidas só porque a crise começou. O medo bateu tão forte que elas tiraram suas próprias vidas. Isso nós não falamos só do Brasil, é o mundo. É o mundo inteiro. Mas saiba que o Senhor tem coisas melhores para as nossas vidas. E o que Ele preparou, se prepare, porque depois dessa crise, a igreja vai ser outra igreja, vai ser completamente diferente. A nossa visão vai mudar, então você tem que estar preparado. Talvez as estratégias que você usava como empresário vai ter que mudar também. As pessoas vão estar com uma mentalidade renovada, as pessoas vão estar pensando diferente. Então o tempo da crise é um tempo de você se organizar, é um tempo de você se renovar, é um tempo de você se reinventar. Porque o mundo vai ser totalmente diferente do que ele está sendo agora. Aí você pensa comigo, tá, mas e o que eu faço em meio à crise? Esse é um tempo de arrependimento. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14. Se você quiser acompanhar 2 Crônicas 7,14, ela diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Há uma promessa para aqueles que se arrependem. O Senhor vai curar a terra, o Senhor vai curar a nação. Semana passada nós cantamos aquela canção Gadó. Aquela canção tão antiga, né, que nós tiramos lá do fundo do baú. Que ela dizia: Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Mas a promessa que Deus nos sararia e nos curaria é se o arrependimento acontecesse. Então é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de você se arrepender dos maus caminhos e de se alinhar em Deus. O tempo de crise é tempo de arrependimento também. Há uma promessa, anota essa, há uma promessa de cura para um povo que se arrepende. Outro conselho que eu dou: resolva o seu passado, seja íntegro. Resolva o seu passado. Reconheça e identifique o seu problema. Não deixe o teu passado te acusar. Resolva o seu passado. Resolva o seu passado. Resolva os problemas que você deixou para trás, para que você possa dar início a um novo tempo. Seja íntegro em todo o tempo. Porque há dois tipos de crise. A primeira crise são aquelas que nós mesmos criamos. Essas crises você tem que resolver.
Se eu criei uma crise, eu tenho que ir atrás de resolver ela. Mas existem crises que simplesmente vieram, como essa que nós estamos vivendo hoje. E essa, quem é que resolve? Deus. Então não tem por que se desesperar, porque Ele, por mais que não pareça, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Então fique tranquilo, porque o Senhor sabe o tempo da cura. O Senhor sabe o tempo do refrigério para nossas vidas. Aleluia. Faça a sua parte, confie nele. Como Salmos 20, o capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Uns encurvaram-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você pode fazer uma escolha hoje. E qual é a escolha? Estar entre aqueles que se encurvam-se e caem, ou estar entre aqueles que se levantam e permanecem em pé. Você pode fazer essa escolha. Quando vir a crise, você pode escolher a parar, a travar, a paralisar, ou você pode escolher a prosseguir e usar a crise como escada para que o Senhor possa te fazer como vencedor. Aleluia. Peça sabedoria a Deus. Como Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e será a dada. Peça sabedoria a Deus. E como nós conseguimos sabedoria? Em oração. Somente orando. Nos relacionando com Deus. Então esse é um tempo de arrependimento. É um tempo de conserto, onde nós temos que resolver o nosso passado. É um tempo onde nós vamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso único socorro será Ele. O nosso único socorro e refúgio será o Senhor. Então, será o tempo que nós vamos entrar dentro do nosso quarto. Antes nós reclamávamos que nós não tínhamos tempo devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia. Mas agora você pode fazer isso. Ter tempo de intimidade. Ter um tempo de oração, onde você pode fazer a leitura da palavra. Você pode se aproximar mais de Deus. E isso é muito maravilhoso, porque quando nós estamos em Deus, não há nada que nos abale. Então peça sabedoria, se arrependa, resolva o seu passado, confie no Senhor, peça sabedoria a Deus. E esses conselhos são coisas que você deve ter ouvido muitas vezes durante essa semana, durante esses dias. Mas esse é um conselho tipo aquele conselho de mãe e vó. Sabe quando você sai de casa e te leva a blusa porque vai esfriar, e você diz: não vai esfriar, e naquele dia esfria. Então são coisas que você já sabe, mas você precisa colocar em prática. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Então nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Crise não é só perigo, ela também é tempo de oportunidade. É tempo de novas ideias. É tempo de te fazer mais forte. E é tempo de amadurecimento. É um tempo que vem nos trazer amadurecimento. Como igreja, como empresários, como pai, como mãe, como família. Olha o tempo que nós temos agora para dedicar aos nossos filhos. O tempo para parar e ler a palavra de Deus. Fazer como se fosse um culto, né? Mas na nossa casa. É um privilégio. Nós temos saudades da igreja assim, mas é um privilégio você poder estar aí na sua casa, sentado no sofá, com seu esposo, com seus filhos, em harmonia, como foi pregado semana passada. E hoje nós falamos de fidelidade, como se manter fiel em meio ao caos.
em meio às dificuldades, em meio à crise. Esteja preparado, esteja preparado. O Salmos 23, como todo mundo já sabe, se ninguém sabe nada da Bíblia, o Salmo 23 você tem que saber. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que tornar o Senhor o nosso pastor, aquele que guia os nossos passos. E aí sim nada irá nos faltar. Não seja dominado pela crise, mas sim guiado pelo Senhor e nada te faltará. Ele é o nosso socorro bem presente. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí como você fala, como que eu vou falar de fidelidade em meio ao caos e meio à crise? Isso são conselhos que você pode fazer, porque nós estamos aqui, querido, tudo isso é passageiro, essa crise vai passar. Não é a primeira, não é a última, mas nós temos, como filhos de Deus, sempre temos que estar preparados para fazer a diferença lá no mundo. Enquanto muitos estão chorando, nós temos que trazer o alívio para essas almas. Nós temos que mostrar alegria no meio da tristeza. Nós temos que motivá-los a prosseguir. Nós temos que continuar em pé, porque tem outras pessoas olhando para você. Tem outras pessoas se espelhando em você. E se você cair, elas também vão cair. Então você precisa continuar em pé. Isso é um recado para os filhos de Deus. Isso é um recado para a igreja. Continue de pé. Não desista. Permaneça firme na rocha que é Cristo. Influencie pessoas para que, quando tudo se voltar ao normal, essa igreja esteja cheia. Cheia. Em nome de Jesus. É nisso que cremos. Mais vidas para o Senhor Jesus. É nisso que esse é o principal motivo de nós estar transmitindo o culto, para que isso venha alcançar pessoas que talvez aqui a nossa igreja local não conseguiria. É pessoas de todo o Brasil, é pessoas de várias cidades. Então compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E seja luz em meio às trevas. Seja luz em meio às trevas. E nós temos que entender que a crise um dia vai acabar. E nós esperamos que seja em breve. E nós estamos aqui só de passagem. E muitas vezes nós vivemos como se o problema fosse durar o tempo todo, o resto da vida. Mas na verdade isso aqui são só testes para provar o nosso caráter, para provar o quanto somos fiéis. Então entenda, você está sendo testado e você tem que ser aprovado. Vamos nos unir em uma só fé, nos alimentar da palavra do Senhor, nos relacionarmos mais com Deus, ter intimidade, ter tempo com Deus, para que nós possamos fazer a diferença dentro da nossa casa agora. Talvez você seja o único justo da tua casa. Talvez você seja a única pessoa que conhece a Deus dentro da sua casa. E agora é a oportunidade da palavra do Senhor chegar para eles também. Aumenta o volume do teu celular. Coloca numa caixa de som bem alto. Deixa todo mundo ouvir. Deixa o pai, deixa a mãe, deixa o esposo, deixa a esposa. Deixa todo mundo ouvir. Esse é o momento que nós podemos alcançar mais pessoas e mais vidas. E esse é o propósito, alcançar vidas para o Senhor. A nossa família. Talvez esse era o desejo do teu coração e você não sabia como isso ia acontecer. Aí, chegou a oportunidade. Então compartilhe o amor. Seja a diferença dentro da tua casa. Ame a sua família. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido na nossa igreja. Aqui na casa do Pai. Pratique o amor. Pratique a compaixão com o próximo. Faça a diferença no teu trabalho. Dê palavra de ânimo, palavra de alegria. Porque toda vez que nós ligamos a TV, toda vez que nós olhamos as redes sociais, nós só vemos... A maioria das notícias são notícias ruins, que a coisa só vai piorar. Mas nós temos que andar na contramão e ter fé que isso vai passar. E tão breve nós vamos estar aqui com essa igreja cheia, em nome de Jesus. Enquanto nós aguardamos a nossa ida para o céu, nós temos que trazer o céu para a terra.
Faça da tua casa um pedacinho do céu. Faça do teu trabalho um pedacinho do céu. Aonde você colocar a planta dos teus pés, que você possa fazer a diferença, em nome de Jesus. Eu convido você como igreja a colocar sua mão no coração. E nós temos um tempo de oração, pedindo a Deus para que o arrependimento venha, um arrependimento genuíno, que não venha somente com choro, mas venha com transformação de vida. Eu quero que você cante essa canção comigo agora, para que o Senhor venha, o Espírito Santo venha repousar sobre nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Um dia vou movendo sobrenatural, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, com seus filhos, com a sua igreja, com aqueles, Pai, que estão nos assistindo, te pedindo, Senhor, que em meio a toda essa crise, o Senhor traga calma, Senhor, calmaria para o nosso coração. Aquieta o nosso coração, nos ensina a confiar em Ti em todo o tempo, Pai. Crendo, Senhor, que tudo isso é passageiro, Senhor, que em breve estaremos todos juntos adorando o Senhor em uma só voz. Por enquanto nós fazemos, Senhor, isso através, Senhor, dessas transmissões, mas crendo, Senhor, que tudo há um propósito. Senhor, te louvando e te agradecendo porque quantas vidas, Senhor, estão sendo alcançadas, Pai. Que a Tua presença, Senhor, possa vir sobre a cada lar, sobre a cada vida. Senhor, nos ensina, Senhor, a romper em fé. Nos ensina, Senhor, a estar firmes em Ti. Pai, nós cremos, Pai, no Teu poder, nós cremos no Teu milagre, Senhor. Nós cremos nas transformações que o Senhor está fazendo nas vidas, Pai, nas famílias. Pai, em nome de Jesus, que essa crise possa nos fazer mais fortes. Que nessa crise, Senhor, possa trazer amadurecimento. Que essa crise, Senhor, possa trazer, Senhor, coisas boas. Que nós possamos olhar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nos leva, Senhor, a lugares altos, Pai. Nos leva, Senhor, a lugares, Senhor, de intimidade, Senhor, de relacionamento contigo. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, da Tua presença. Declaramos, Pai, a nossa dependência de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nossas vidas. Oramos, Pai, porque cremos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa a nossa cidade de Navegantes, o nosso estado de Santa Catarina. Senhor, abençoa, Senhor, o Brasil.
Senhor, que o Senhor possa trazer o arrependimento para nossas vidas e a transformação dos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus oramos porque cremos. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus, uma palavra maravilhosa vinda da parte do Senhor para nós nesta noite, para o nosso coração, para o seu coração aí, para você que está em casa. Guarde essa palavra desta noite, fidelidade. Queridos, como a pastora Marluce ministrou, nas crises nós crescemos. Então aproveite esta oportunidade, também cresça. Podemos crescer em diversas áreas, cada um sabe na área que precisa crescer, e esta é uma excelente oportunidade. Gostaria de orar agora para os irmãos, com a igreja, pela nossa campanha, pelos pedidos de oração. Eu quero orar com você que está na sua casa, que está nesse projeto de oração que nós estamos caminhando. Os pais de joelhos e filhos em pé. As atitudes, elas nos levam, determinam a nossa vitória. E neste momento eu quero orar com você que está em casa, diretamente aqui da igreja, para esse projeto, para esta campanha. Lembre-se, pais de joelhos, filhos de pé. Eu escutei um testemunho de uma irmã hoje, muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com você uma pincelada, quando ela diz: pastor, não sabia mais o que fazer, eu só fiz uma coisa, dobrei os meus joelhos e me pus a orar. A resposta veio, e eu disse: isso é certo, porque quando nós clamamos, o Senhor ouve e o Senhor responde às nossas orações. Então quero dizer para você que está em casa, que está nos ouvindo, se você que é pai, se você se colocar diante de Deus em atitude, glórias a Deus, a resposta vem. Se você como pai, se você se posicionar diante de Deus, os teus filhos serão alcançados. Eu estava dizendo hoje ainda, disse para o irmão, para mim hoje é fácil dizer, eu sou casado há 33 anos, temos 2 filhas, as 2 filhas são pastoras, casadas com os pastores, com 2 pastores, temos os nossos netos. É lindo quando você vê o final da história, mas para chegarmos até aqui, por muitas e muitas vezes, nós tivemos que experimentar o que nós falamos para você hoje, pais. Por muitas vezes, o que nós tivemos que fazer foi dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Então podemos dizer que se nós, quanto pais, nos posicionarmos diante de Deus, os nossos filhos permanecerão em pé. Quero orar por você, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá comigo, se você puder, aonde você estiver. Vamos nos unir agora neste momento de oração, e eu quero orar com você, quero orar por você, em nome de Jesus. Eu vou me posicionar aqui no altar, eu vou estar de joelhos aqui, mas eu quero orar com você, no nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro juntamente com os teus filhos, que estão, Senhor, nos seus lares agora. Eu oro no poder e na autoridade do nome de Jesus, com os teus filhos, Senhor, que estão nesse projeto, pais de joelhos, filhos em pé. Como pai, eu me coloco diante do Senhor, e eu clamo ao Senhor pela vida dos nossos filhos, pela nossa casa e pela nossa família, e assim como cada um dos teus filhos, aonde quer que eles estejam, Senhor, e estão clamando pela sua casa, e estão clamando pela sua família, e na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, que as suas necessidades sejam supridas. Meu Deus, que a tua mão
de poder possa manifestar sobre a vida de cada um, Senhor, ajudando, levantando aqueles que estão caídos, fortalecendo, Senhor, aqueles que estão fracos, dando vida e vida com abundância para aqueles que precisam do Senhor. Entra, Senhor, com teu auxílio em cada lar, em cada família nesta noite, nesta quinta-feira. Nós oramos, meu Deus, e declaramos o teu milagre em cada vida, declaramos o teu milagre em cada lar, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, em especial eu oro por aquelas famílias, meu Deus, que tem-se ao ponto de se desfacelar por esses dias, aonde o inimigo tem trabalhado para poder destruir lares, destruir casamentos, destruir relacionamentos. Eu oro, me coloco diante do Senhor nesta hora, no nome de Jesus, e eu ministro, Senhor, vida, em nome de Jesus. Eu ministro vida nos lares, nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos, para a glória do teu nome, Senhor. Entra com teu milagre, entra com a tua provisão agora, na autoridade do nome de Jesus. Oh, grandioso Deus, nós oramos assim porque cremos, em nome de Jesus, e abençoamos cada lar, abençoamos cada família nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Graças a Deus. Podemos cantar mais uma canção, pastora? Deus te abençoe, Deus abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Quero deixar 2 convites para você. Logo mais às 24 horas, às 0 horas, meia-noite, nós entramos no ar com a oração da meia-noite. Se você puder nos acompanhar, entra e nós estaremos ministrando e estaremos orando também ali à meia-noite. Domingo nós estamos de volta. Às 19 horas e 30 minutos nós estaremos transmitindo daqui o nosso culto online no domingo. Você é o nosso convidado, convide mais alguém para estar com você, convide aí os teus amigos, os teus parentes. Glórias ao Senhor. Você sabe como convidar, você pode convidar. Deixa o Senhor usar a sua vida nesse tempo de crise. Leve uma oportunidade para que alguém possa crescer como você, e que o Senhor te abençoe. Vamos para mais uma canção, adorando ao Senhor. Aleluia. Firmando a palavra do arrependimento, vamos cantar e declarar nessa noite, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Declare isso na sua casa aí, declare aí. Espírito Santo. Declare com alegria na sua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Oh, cante aí, cante com alegria. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Que a presença do Senhor possa inundar a tua vida, que a presença do Senhor possa chegar na sua casa, que a presença do Senhor possa chegar até você, possa alcançar você. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma.
teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glórias a Deus. Escute por mais um minutinho só. Eu quero orar por você que precisa de saúde nessa hora. Você que está enfermo, você que está na sua casa, que está nos ouvindo, que está nos hospitais. Eu quero orar por você agora, aonde quer que você esteja. E eu quero ministrar saúde sobre você, saúde sobre o seu corpo físico, aonde quer que você esteja. Se você tiver liberdade, se você puder, coloque a mão aonde está a tua enfermidade. E eu quero orar com você agora, na autoridade do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, queridos, que a oração da fé salvará o doente. E eu quero orar com você que está enfermo. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. E neste momento eu ministro sobre a vida daqueles que estão enfermos. Ministro saúde desde a cabeça até a planta dos seus pés. Na autoridade do nome de Jesus, que eles recebam saúde agora. Que o seu corpo físico seja tocado, Senhor. E o teu milagre possa alcançar os necessitados desta noite, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, em nome do Senhor Jesus. Que toda enfermidade seja repreendida, que todo espírito de enfermidade seja repreendido, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu ministro saúde para o povo que me ouve, meu Deus, em nome de Jesus. Aonde quer que esteja alguém que esteja ouvindo esta palavra, possa receber cura, possa receber saúde, em nome de Jesus. Oramos porque cremos e oramos para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Receba saúde na autoridade do nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quero deixar aqui os meus agradecimentos para a nossa equipe que está aqui, para os irmãos. Se estivéssemos aqui na igreja, diríamos: vamos em paz, que o Senhor vos abençoe, e dê um abraço em pelo menos uns 3 irmãos. Mas eu quero dizer para você que está em casa: eu não posso estar com você, eu não posso te abraçar, mas vem aqui, faz assim, aqui, como eu estou fazendo assim, bem apertado. Esse abraço é um abraço para você. Eu não posso te abraçar, mas você pode receber nesta noite o meu sorriso. Então Deus te abençoe e sinta-se abraçado pelo Papai Celestial, em nome de Jesus. E com este abraço bem gostoso, com esse abraço bem apertado, eu me despeço de vocês junto com a minha equipe. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você seja reanimado, fortalecido, revigorado, para poder caminhar pelo Senhor. E fica a palavra da pastora Marlúcia esta noite: as crises, nas crises nós crescemos. Então receba o meu abraço. E aí na sua casa, Deus abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. E para poder encerrar, se cuide, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica em paz. Graças a Deus.